investe tempo e constrói relacionamento sólido, está propenso a respeitar a sua influência. E aí ele dá 8 exemplos de empréstimo de influência, que é construção de relacionamento, reciprocidade, cultura organizada, ser autêntico, ouvir atentamente, demonstrar empatia e compartilhar conhecimento. Que, por exemplo, a influência da Bia. Se eu me espelhar nela, vai dar ruim. Eu vou ser a melhor influencer do mundo. Bom, se eu me espelhar na influência da Bia, eu vou querer ter a percepção, que é o que ela sabe. Então, eu vou me espelhar no que ela sabe para mim ser que nem ela, que foi o que a gente falou na outra premissa, né? Que se eu tô aqui, eu tenho que me espelhar em quem tá aqui para mim ser igual a ele. Ou querer chegar onde ele já chegou e eu não cheguei ainda. Então, a Bia vai ser o nosso exemplo, que é o que ela sabe. Habilidade, que é o que ela faz, ela lidera. Caráter é quem ela é. Paixão é o que ela sente pelo que ela faz. Sucesso, o que ela conquista com a liderança dela. Intuição, o que ela percebe, né? E confiança, a segurança que inspira. Carisma, como você interage. Ela interage muito bem. Então, para mim interagir tão bem quanto ela, eu preciso me espelhar nesses 8 tópicos que ela tem. E ele sempre pede pra gente se lembrar que a influência, ela não se empresta. Na verdade, ela não deve ser doada, né? Ela deve ser emprestada. Que é onde você deposita na pessoa uma expectativa na esperança de que ela devolva para você. Exemplo, o William, ele tem uma influência extraordinária. Se ele emprestar para me influenciar como ele vai querer que eu retribua de alguma forma, e não que eu enterre ela, que eu use só para falar, que eu use só pelo que eu quero, e depois eu enterro o que ele me deu. Aí, que atrás, ele coloca que um líder desenvolve o outro. E realmente, quando a gente fala de liderança, a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente fala de... Isso mesmo, de desenvolvimento de pessoas. E se deseja agregar valor aos outros, ajude eles a se desenvolver. Que é a gente testando esses 8 aqui, né, para ver onde a gente se dá melhor. Seja com a liderança de uma equipe, seja na liderança de um setor, enfim. E aí ele coloca que o propósito de vida dele é agregar valor aos líderes para que eles se tornem multiplicadores desse valor. E aí é que entra que ele não foi nada soberbo, né? De querer deixar só para ele uma experiência que ele teve. Então, ele quer passar para os próximos para poder conseguir agregar valor e fazer com que se multiplique. E ele fala muito sobre a coerência, né? Porque se ele tem esse de querer agregar valor aos outros, é porque ele foi coerente com tudo isso que ele falou e ele tem muita humildade para reconhecer isso. Ele não é nada individualista. Então, ele já deixa bem claro que o líder ele não tem que ser individualista, ele tem que pensar como crescimento, como equipe e etc. Acredito que é isso. Alguma dúvida? Então, muito obrigada. É Júlia. Esse vai gravar com esse? Vai gravar com esse? Misericórdia. Eu posso livrar agora? Ainda não. Eu sei que você tá afim de catar, né? De já dar o retorno pra alguém, já dar um... Nossa. Misericórdia. É porque um vai gravar com o meu celular, né? Deixa eu beber um cafezes aqui. Gente, vamos lá. Só pra a Júlia, só pra completar o que a Júlia falou. Dá caneta. Empresta uma caneta. Onde tá a caneta? Pega a caneta. Influente. Quem que é influente aí? Você é influente ou... Você é influente? É. Influente? Influente? Você não é influente nem aqui nem na China, nacional dominante primeiro?
Quem que é perfil influente o primeiro? Heloísa, você é prima? Prima também é? Vamos lá, uma pessoa popular ou uma pessoa conhecida, ela é uma pessoa influente? Rai ou não? Rai ou não? E aí? Uma pessoa conhecida é uma pessoa influente? Não. Não. Sabe por que não? Uma pessoa conhecida, talvez ela não tenha o poder ou a competência de influenciar as pessoas. Por que quando a empresa vai contratar, a gente chama de influencers, né? Por que a gente vai contratar um influencer? Que é para fazer com que ele direcione o público dele a fazer uma ação. Só que existem influencers que não têm poder, existem pessoas conhecidas na internet que não têm o poder de influência. Às vezes tem pessoas que têm menos perfil, só que tem mais poder e capacidade de influenciar os seguidores deles. Por isso que nem sempre a pessoa que é mais conhecida, ela é mais influente. E aí que é o problema. Adianta eu ser conhecido? Adianta eu ser popular, nesse caso aqui? Ou eu preciso ter qualidade? Aí a gente está no quantitativo ou qualitativo? Por mais que eu tenha um grupo de 10, mas se eu consigo influenciar os 10, é muito melhor do que eu ter um grupo de 100 e conseguir influenciar 2. Porque às vezes você fala assim, até que essa pessoa é legal, mas não vou fazer o que ela fala, não. Isso é ser conhecido. Agora, não vou muito calatar dela. Mas o que ela falou, eu vou fazer. Por mais que ela não seja muito popular, ela é o quê? Ela tem influência. Então a gente precisa mesclar essa situação e entender aonde eu estou. Em que lugar eu estou. Né? Porque aí vamos falar de perfil aqui agora, batendo aqui nos perfis. O dominante, qual que é o nível de influência do dominante? Como que o dominante influencia as pessoas? Dando bicuda. Eu tô mandando fazer para fazer. Você não tá vendo? É ou não é? E aí a gente falou de emprestar, né? Emprestar. A Júlia falou de emprestar. A influência não se dá. Peraí, vamos mudar aqui. Não, tá boa. Só faltou A influência não se dá ou doa, certo? Por que influência não se dá ou não se doa? Por quê? Investimento? Por quê, Bruna? Vai, abre a boca. Para falar, você fala. Agora, para falar aqui, vai. Por que influencia a gente não se doa, a gente empresta? Por quê? Hã? Por quê? Por quê, Jennifer? Depende dela também. Por que se doa, não se dá? Não. Se empresta, não se doa. Por quê? O que ela falou não serve. O que você acha? Argumento bom esse argumento hoje, hein? E você? Como que é seu nome? Uhum.
Legal, legal. Em alguns momentos, quando a gente doa alguma coisa, a gente pega de volta? Mão de vaca da bexiga. Ó, eu vou te doar, mas daqui a pouco eu venho buscar, viu? É. E aí quando a gente se fala em doação, ou quando a gente fala em emprestar, é algo que a gente vai entregar. Só que entregar não significa eu entrego e fico sem. Certo? Mas, contudo, entretanto, a Júlia falou o quê? Que nós precisamos pegar emprestado algumas situações, não é? Fala lá, não são essas daqui, são? São essas, né? Vamos lá. Quem precisa, qual o perfil que precisa pegar emprestado uma percepção? O que é percepção, gente? É o que você sabe? É o como você vê, ou como você enxerga? Vamos trabalhar de percepção. O que é percepção? A maneira que você enxerga e vê as coisas, certo? Qual o perfil que precisa pegar emprestado uma percepção para melhorar a influência? Não, eu sei, acho que é o pior. Acho que é o dominante. O dominante tem noção das coisas? O I tem. O I tem. Quem precisa pegar mais aqui emprestado a percepção aqui, ó? É um dominante. Por que um dominante? Dominante tem percepção? Raio ou não? O quê? Dominante percebe quando a pessoa está triste ou magoada? Só percebe. Influência. Habilidade é aquilo que a gente conhece, certo? Ou que a gente sabe fazer. Quem precisa pegar a habilidade aqui para melhorar a influência? Por que o S? Não. A habilidade ele busca muito. Ele busca muito a habilidade, o S. Estuda, 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 estuda e não faz, né? Mas... Influente? Também. Vou colocar aqui, o influente também precisa buscar habilidade, porque às vezes ele fala mais do que faz, do que sabe, né? Fala que sabe, mas não sabe, na verdade, em alguns momentos. E o dominante também precisa de buscar habilidade ou não? Lógico que precisa, porque normalmente ele sabe tudo. É o quê? Eu preciso estudar? Pra que estudar? Não. Pra que estudar? Eu não preciso estudar. Eu já sei tudo. O meu é perfeito. Caráter é soft skills. Daí todo mundo precisa ter, todo mundo precisa adquirir. Quem não tem caráter, né? Paixão. Quem precisa pegar emprestado paixão? Que mais? Quem? O conforme também, né? O conforme também precisa ir, porque normalmente eu tiro porra de bomba, né? É coração peludo. 0. Ó, sucesso, todo mundo busca sucesso. Em falar nisso, o que é sucesso? O que é sucesso? O que é sucesso pra você? Falada. Não bem falada não. Não, bem falada não. Pode ser do lado contrário esse bem falada. Bem falada não, mal falada. Mal falada e bem falada pra mim. Oxe, bem falada e mal falada é a mesma coisa? Mas uma pessoa bem falada pode falar de sucesso, né? O que é sucesso pra você? O que é sucesso pra você? Como é seu nome? Não, ela. Letícia. O que é sucesso pra você, Letícia?
quando você chega lá? Cuidado com a resposta. Quando você trabalha no que você quer. Legal, legal. E você, Maria, o que que é sucesso pra você, Maria? Alcançar as metas, legal. Metas e objetivos, é isso aí. E intuição. Quem precisa pegar emprestado intuição? O S tem intuição? Intuição do quê? Ah, tá pensando no que tem. Não, a intuição, a gente está falando em percepção, certo? O homem, ele é muito mais difícil de entender percepção do que mulher. Muito mais difícil, em vários sentidos. Hã? É, em alguns momentos. Mas são percepções diferentes. Então, a percepção de um homem é diferente da percepção de mulher, certo? Vou dar um exemplo. Quantas vezes já aconteceu de a Mary chegar aqui e você viu a calça daquela moça? Que moça? Que calça? Tá assim, 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 assim. Que dia? Mas você viu isso daqui? O quê? Que foi? Às vezes eu falo pra Tatiana, Tatiana, você percebeu isso, 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 isso? Então são percepções diferentes. É entender o que a gente tem de dificuldade para poder trazer isso no nosso dia a dia. Dar mais atenção àquilo que a gente dá menos atenção. São percepções que passa batido. Então tem coisas que acontecem que tá... As pessoas não falam assim, nossa, mas tá debaixo do seu nariz e você não tá vendo? Não fala muito isso? Tá debaixo do nariz, você não tá vendo? Não, não tô vendo. Só porque vocês estão em maioria aqui. Elas escondem. A gente procura e não acha. Aí elas escondem, elas são... Tem essa, principalmente quando vai pegar alguma coisa na geladeira, no guarda-roupa. Normalmente é assim. E falar nisso, guarda-roupa é uma coisa, né? Guarda-roupa de um influente é uma zona. Não acha nada. Tudo. Carro, misericórdia, parece um lixão. Parece que ele levou um mendigo lá pro CAPS. Meu Deus, que relaxo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Confiança, eu acredito que precisa pegar emprestado. Vamos lá. Qual perfil precisa pegar emprestado confiança? O estável. O S precisa pegar emprestada confiança. E quem mais? O conforme também. Porque o conforme ele é medroso? Muito ou pouco? Muito. Você tá olhando com essa cara aí? Ela foi a primeira. É. Tem medo de mudança? Se mudar a cadeira de lugar, moiou. Mudou o teclado, moiou. Mudou o sistema, quer morrer. Colocou um produto novo, né? E falar nisso, vai começar essa semana, vai fazer uma reunião com os franqueados para a gente poder trabalhar a parte de consulta jurídica, mais um processo de faturamento. Eu te avisei já. Demais. Você vai ver, tá lindo, tá lindo. É só puxar um Excel, assim, ó, puf, já foi. O conforme ele tem uma mania, né, de querer arrumar problema onde não existe, né? Você arruma problema onde não existe? Arruma, né? Você arruma problema onde não existe? Saindo do C, né, Olga? Ah! Saindo do C, eu acho que você não vai ser. Ah, Leila! O S. tá regredindo. Ela ainda fala. Ai, que relaxa. Quem é conforme aí? Você? Você arruma problema onde não existe? Se não existe, eu invento. Autoconhecimento é tudo, né? Fazer o quê? Onde não tem, você arruma. Misericórdia.
O quê? Quase não. Não, não é pessimista não, nem um pouquinho. E quem precisa pegar emprestado o carisma? O do... Hã? Por quê? Você é influente? Ou você é dominante? Não, os dois não servem. Qual que é o seu primeiro? Tá acabando com a própria raça. Eu, hein? Eu já não tô entendendo mais nada. Ela deu exemplo de uma outra dominante, né? Pois é. Lascando dele. Ih, fora! Complete a frase. A Harry Rohu é boa. Então vamos lá, gente, olha só. Uma coisa importante, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada e ninguém evolui sozinho. A gente só consegue evoluir e crescer com pessoas junto com a gente. Porque eu tenho, o meu tempo, o nosso tempo é único. Eu e você, e você, e você, nós todos temos quanto tempo, quantas horas no dia a gente tem? 24. Por mais que eu trabalhe 24 horas, eu consigo trabalhar mais que isso? Então a minha produtividade, a minha evolução, ela é limitada. Só que se eu tenho uma equipe trabalhando comigo, a minha produtividade, o meu avanço acaba aumentando. Só que eu só consigo trazer pessoas comigo se eu conseguir trabalhar o meu nível de influência. Lembrando, influência não é imposição, não é argumento, não é amizade, não é o mais conhecido. Influência é o dom que você tem e desenvolve para conseguir trabalhar as pessoas para a visão e motivo do que você busca. Não adianta trabalhar na imposição. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo? Existem regras, certo? Regras. Todo mundo aqui sabe como funciona o semáforo? Sabe, não sabe? Aí ou não? O verde serve para quê? Para o quê? Avançar. O amarelo serve para quê? Serve para quê? Tirando a tela, cala a boca. Tirando o quê mesmo? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. O amarelo serve para quê? E o vermelho serve para? E aí nós estamos numa avenida, num lugar complicado aqui em Campinas. Tem algum lugar complicado aqui que tenha semáforo? Porque normalmente lugar complicado não tem semáforo, né? Mas em lugar complicado tem semáforo? Aí é 10 horas da... Hã? John Boy. Imagina você, meia-noite, 1h da manhã, ali na John Boy, e aí, sinal vermelho, você vai fazer o quê? 1h da manhã? Meia-noite eu vou avançar. Só pensa, fica longe. Ué, vermelho, qual que é a regra do vermelho? E por que a gente vai? Ah, só porque não tem multa. E aí a gente tem aquele velho ditado que regras foram feitas para serem quebradas o caceta. É para ser cumpridas. Regras foram feitas para serem cumpridas. Regras são feitas para serem cumpridas, gente. Mas existem regras que vão ser cumpridas ao pé da letra? Depende. Depende. Para de ser assaltado. Para de ser. Depende da consequência. Depende da consequência. Então não adianta ter regras. Certo? Adianta ter o quê? A consciência. Então, explicar só o porquê ou a imposição muitas vezes não funciona. Eu estava conversando com o Eduardo, com alguém, né? Na quinta-feira, com algumas pessoas na quinta-feira. Vinícius. Baixa aí se
Se verem você, cara. Eu tava conversando com o pessoal na quinta-feira. Se a gente impor, sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas, dos franqueados, a gente tá falando de franqueados, né? Se a gente impor simplesmente, a maioria talvez não cumpra. Mas se a gente trabalhar o motivo, aí fica fácil. Fácil não, menos difícil. Qual que é a regra quando a gente... Regra não, o que eu sempre falo quando a gente fala não para cliente? Quando a gente fala não, em algum motivo a gente fala não para cliente. O não para cliente precisa ser o quê? Hã? Mostrar a favor dele. Exatamente isso. Toda vez que a gente fala não para cliente, ou fala não para alguém, ou fala não para alguma coisa, para alguma pessoa, precisa ser favorável a ele. Não adianta você mostrar que é favorável a você, porque a pessoa não vai fazer. Agora, precisa mostrar que é favorável a ele. Então, quando a gente vai agendar uma entrevista, precisa mostrar para o candidato que se ele fizer alguma cagadinha, vai ser desfavorável para ele. E ele precisa entender o que vai ser favorável a ele. Quando a gente fala não para algum cliente ou para alguém da nossa equipe, tem que ser favorável a ele. E tudo existe, e para tudo existe argumentos para que nós possamos mostrar para outra pessoa que vai ser favorável a ele. Porque regra por regra, a nossa cultura, gente, a cultura do nosso Brasilzão, tá lixando pra regra. Na grande maioria. Em outras culturas, ok, regra é regra. Regra foi feita para ser cumprida, mas no Brasilzão nosso, pode estacionar, quem não é deficiente pode estacionar na vaga de deficiente? Olha lá, às vezes o cara tá lá mais forte que qualquer um lá saindo da vaga de deficiente. Ainda desce. Ou desce. Né? Ou quantas vezes a gente vê pessoas estacionando no lugar de idoso? Você faz muito, né? Ah, quando você tá com a avó do seu marido. Já tomei uma multa, já não faço mais. A gente já fez. Existem regras, mas qual que é a consequência? E por que eu não faço? Porque eu vou tomar uma multa. Então está sendo favorável a ela, porque se ela não tivesse tomando multa, você acha que ela não estaria fazendo? Óbvio que estaria. Como ela, como qualquer um. Igual acostamento. Não anda em acostamento. Você vê os abençoados andando em acostamento. Ontem tinha uns 2 lá besta andando em acostamento, daqui a pouco só vê a Baep atrás. Aí qual que é a consequência? Tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Mas precisa ser favorável à pessoa, senão a pessoa não vai entender. Vai ser mais difícil você conseguir trazer e gerar aquilo que você precisa, certo? Presta atenção nos influencers aqui que vocês seguem. Quantas vezes vocês já compraram coisas que foi indicado por influencer, que você vê na internet? A pessoa fala assim, nossa, eu tenho, é bom, compra. Eu vou comprar? Tenho dinheiro? Não, mas eu vou comprar. Pra que serve? É a mesma coisa, vamos lá. Corta aí, né? O último lançamento que eu vi que deu um bafafá foi o... parecia um gambá. Tinha um lá que parecia um gambá. E vendeu milhões. Só que quem era que tava falando, passando todo dia, falando, que cheirinho maravilhoso. Quem que era? Por mais que cheirasse cocô. Ela falou assim, compra que tá cheiroso. Hã? Eu vou comprar só pra saber se é bom, por isso que vendeu, porque falou mal. E disse que era uma carniça. Mas não foi por causa dela que falaram mal, foram outras pessoas. Mas pessoas que também influenciam, entendeu? Por isso. E aí quantas coisas eu já fiz porque influenciadores falaram? Quantos lugares você já foi lá no Instagram? Deixa eu ver se esse restaurante é legal. Olhou lá, algum influenciador falando bem e você foi. Algum influenciador falando mal e você não foi. E a percepção de outras pessoas. Isso é ser influente.
É trazer isso para sua vida, trazer isso para aquilo que você desenvolve, trazer isso para aquilo que você faz, trazer isso para aquilo que você, para o ambiente que você domina, seja ambiente de trabalho, seja ambiente de amizade, seja ambiente familiar, trazer isso. Tem muitas pessoas que não têm um ambiente legal, não têm um relacionamento dentro de um ambiente familiar. Um quer matar o outro, né? Então, normalmente, quem aí tem dificuldade de relacionamento familiar, né? Quantas pessoas tem? A gente tem dificuldade, certo? Mas a dificuldade é por quê? Por quê? Por que existe dificuldade de relacionamento? Às vezes o pai é chato, né? Tem, né? Acontece. Pode ser. E ele gosta de matar. Por que a gente tem dificuldade de relacionamento, Jennifer? Ou iguais. Às vezes é ruim. Você tem pessoas iguais a você que dá pau? Tipo, eu e minha mãe, às vezes. A gente é muito parecida em algumas questões e acaba que tem um pouco de atrito. Mas a gente se resolve depois. Uma luva de boxe pra cada um? É, ou Não, não. mas aí uma ameaça de ir pra rua, se resolve. Não, isso não. Mas, tipo, ou é muita diferença de personalidade ou é muito, tipo, muito igual. Aí acaba que não se bate, porque... não sei explicar, mas às vezes não... Às vezes eu espelho, ela não sabe lidar com ela mesma. Às vezes é isso. Sabe algo que a gente fala muito e que em alguns momentos é bem verdade? Aquilo que a gente menos gosta nas pessoas é aquilo que a gente precisa melhorar. Eu vejo isso com a Bia. A Bia tem alguns comportamentos dela que eu me vejo. E daí eu tenho mais raiva ainda. Eu falo, não é possível que eu sou insuportável dessa forma. Isso faz eu olhar pra mim e não sei de novo, porque a Alice. Isso faz eu me incomoda. E me irrita o dia inteiro, de segunda a A sexta-feira. das 8 até o momento que ela tá aqui. Aí, chá moiou. Então Eu não falei. Então, aquilo que a gente não gosta nas outras pessoas, provavelmente é aquilo que a gente precisa melhorar. Não é? Eu não gosto que as pessoas mentem. Eu não gosto das pessoas chatas. Né? E aí, alguns momentos, né? Eu não gosto que as pessoas cheguem atrasadas. E aí? Eu não gosto de que as pessoas falem mal de mim para outras pessoas. É regra? Não, mas existe uma tendência, beleza? Então, vamos lá, finalizando o capítulo, pra gente ir pra oração, finalizando um capítulo, influência faz parte do jogo. Se você não tem, precisa desenvolver. Jesus era influente? Ai ou não? Ele precisa estar próximo das pessoas para ser influente? Sim ou não? Não. Olha o poder de influência que Jesus tem. Ele não precisa estar aqui entre nós, vivo, carne e osso. Não é atemporal até hoje, 2024 anos, né? Ele é tão influente que as datas foram divididas antes de Cristo e depois de Cristo. Os ensinamentos dele são trazido? Tá certo. É? Tá certo. Eu também tinha esse problema, mas não é travo, não, é trazido. É trazido? É trazido, certo. É meio estranho, né? É. Então, o quê? Agora trazido ficou certo. E veio até hoje e vai continuar se perpetuando. Então o que você tem de bom que influencia as pessoas que podem se tornar um legado? Que tipo de influência que você tem, que você faz, que você desenvolve, que você aplica, que vai deixar um legado? E se vai deixar um legado, é positivo ou é negativo? Ontem eu estava vendo uma reportagem
que o maior assaltante de banco do Brasil foi morto esse final de semana. O cara era de classe média, tinha tudo na vida, foi criado por uma família de classe média, nunca faltou nada, e ele foi o maior assaltante de banco do Brasil. Influência de quem? Dos amigos. O cunhado dele era assaltante de banco, e ele olhou para o cunhado influenciou ele, e ele se tornou um assaltante de banco. Olha a influência. Qual o legado que você vai deixar? Que tipo de influência? Positiva ou negativa? Nossa, a Júlia, ela é bocuda. Eu vou ser bocuda também. Não é? A Juliane, ela é pessimista. Vou ser pessimista também. Que tipo de influência? Né? Aí, as meninas aí do financeiro, que tipo de influência que vocês estão tendo? Positiva ou negativa? Realista. Ela vai até baixar a cabeça. A Isa, você gostaria de dar um feedback pra nós, assim? Ela baixa a cabeça. Deixa quieto. Que tipo de influência a Heloísa tá entregando pra equipe dela? As maiores. Positiva ou negativa? Mais que positiva. Mais maior que grande. Aham. A prima, você é do time dela, prima? Não é do time dela. Ô, prima, e qual que é a influência da Maiara? Eu falei Nayara. Vocês não entenderam errado. Qual que é a influência da Nayara, ô prima? Positiva ou negativa, prima? Eu achei meio com medo esse negócio aí, hein? A Nayara é interna. Eu sou... Olha lá, viu? Agora eu senti sinceridade. Eu sofro, meu Deus do céu. Então entenda. Faz parte do jogo. Se você não tem, precisa ter. Se o seu foco está errado, precisa acertar. Se sua influência não está da maneira que deveria ser, precisa trabalhar isso. Beleza? Fechado?